Fala pessoal, hoje neste Boteco do Mal vamos descobrir como os analistas por aí fazem suas previsões para 2022. Eu vejo aqui que você vai ter quebranto em 2022. Deixa eu fazer um outro aqui. Agora eu percebo. 2022 promete! Promete o quê? Promete! Que bobagem. Não é verdade? É uma bobagem. Deixa eu até acender a luz aqui, né? Pelo amor de Deus, né, bicho? Eu tô cansado depois de 19 anos nessa porcaria desse mercado de ficar ouvindo essa cambada que não sabe nada. Fica chutando, de novo, assim, ó. Uou. Olha lá, o terceiro olho. Entendeu? Gostou desse terceiro olho? Você achou legal? Uou. Entendeu? Cara, na moral, velho. Primeiro, muito boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos. Cara, eu tô só o cavaco hoje aqui. Mas eu vim. Eu prometi que eu vinha e eu tô aqui. Entendeu? Porque eu fiquei 5 horas aguentando criança correndo, gritando o tempo inteiro. Tinha umas 40 crianças naquela porra, entendeu? E eu tô aqui. Eu falei, boteco é compromisso. Eu não ganho nada estando aqui, mas eu venho porque eu quero, entendeu? Eu tô só os sucrilhos hoje e ainda assim nós estamos aqui. Mas eu gostaria de saber de você, se você tá feliz de estar aqui comigo nessa noite de sexta-feira, para as mais de 150 pessoas ao vivo já comigo. Muito obrigado a cada um de vocês aqui. O tema de hoje, eu vou fazer uma brincadeira, na verdade, comecei com uma brincadeira com os analistas, mas eu não vou nem falar dessa cambada, porque na verdade fica até chato a gente ficar falando sempre a mesma coisa, não é verdade? E cara, tem corretora prevendo de 90 a 130 mil pontos em 2022, tem banco prevendo entre menos meio e mais 3% no PIB, entendeu? Ou seja, é uma coisa muito engraçada e eu tô aqui para tentar instruir vocês dentro da melhor forma que eu consigo fazer. Primeiro, num ano que me parece um ano difícil, e segundo, num momento em que eu tô literalmente não consigo me concentrar, um negócio terrível. Queria de coração também agradecer ao Erasmo, meu amigo de sempre aqui, que a gente estava agora há pouco conversando. Ele me ajuda muito nessas horas, né? Para eu tentar consolidar os dados, porque fazer perspectiva é um exercício muito difícil, né? E perspectiva séria, né? Porque para falar que vai de 90 a 130 mil pontos, é melhor você calar a boca, né? Sendo muito sincero, porque senão é o tipo de... Eu não vou nem mostrar quem fez, eu não vou ficar fazendo propaganda de ninguém, mas para fazer esse tipo de análise, né? Nem sai da sua cama, né, bicho? Não gasta as orelhas dos outros, né, bicho? Ah, não, vai de 90 a 130. Ah, tenha paciência, né, bicho? A minha ideia é como é que eu vou poder produzir um conteúdo que possa ser instrutivo e, ao mesmo tempo, que não queira criar grande responsabilidade do que eu pretendo passar em termos de informação, né? E como muitos de vocês já devem ter visto por aí, muita gente tem vontade de acertar as coisas, né? E eu não tenho nenhuma vontade de acertar as coisas, no sentido de perspectivas, né? Eu quero estar no caminho de para onde eu pretendo. Ou seja, eu tenho que conseguir olhar para frente no tempo e olhar quais são os principais inputs, os principais players de mercado e para onde eles vão, ou para onde eu acho que eles vão, né? E a partir disso eu estabeleço a perspectiva de para onde eu vou. Não adianta fazer o inverso. Não, eu vou comprar a empresa XYZ porque eu acho que vai subir, mas você não analisou o resto, né? Você não é capaz de fazer isso. Você tem que ser capaz de fazer o que você pode fazer frente ao que os demais, porque você não manda no mercado, né? Acabou, velho. A não ser que você goste de queimar dinheiro da sua família, né? Porque pra mim, qualquer hora de trabalho que eu deixei aquele dinheiro na rua, azar o meu, né? Imagine se eu tô falando de anos de dinheiro, né? Então eu não posso tratar o meu dinheiro de forma irresponsável. Desculpa. Pra mim, simplesmente não rola, tá? E aí, quando a gente fala isso no sentido de montagem de estratégias, eu posso,
seguir o caminho do que a gente vê essa cambada fazendo por aí, falando que a Bovespa vai de 90 a 130 mil pontos, que o PIB vai de -1 a mais 2,5. Eu tô falando para você análises que saíram essa semana, de para onde o mercado vai. De 90 a 130, -1 a mais 2,5. O mesmo analista falando isso. Bem pago, provavelmente. Muito bem pago, inclusive, né? Então, de novo, para virar meme, para virar piada, né? Porque o cara às vezes faz isso, que é para ganhar like mesmo. Eu torço para que seja isso, entendeu? Eu torço por ele. Porque uma pessoa que escreve uma análise dessa, sinceramente falando, devia perder o emprego, no mínimo, né? Então eu estou tentando, nesse boteco de hoje, mostrar, através de dados, o caminho que eu acho que o ano de 2022, até querendo permear um pouquinho de 23 também já, o que eu acho que pode acontecer. E de novo, Maurício, tem alguma garantia disso que você vai falar? Não, porque essa é a brincadeira e é sobre isso que eu quero começar falando para você, né? Quando a gente estabelece, pelo menos eu quero deixar claro, como você já sabe, tudo que eu vou falar no meu boteco diz respeito à forma com a qual eu conduzo os meus investimentos, a minha forma de enxergar o mercado. Então não é melhor do que a de ninguém, não é pior do que a de ninguém, é só a minha forma. Gostem ou não gostem, eu vou mostrar para vocês aqui meio rapidamente, até porque o boteco não dá para estender muito, né? Como é que eu tento estruturar um raciocínio. E esse raciocínio é que vai conduzir ou vai pelo menos nortear a forma como eu conduzo os meus investimentos, ok? E até a minha vida em muitos momentos, né? E é isso. Então, bom, vamos lá. O primeiro ponto e mais importante. Nenhuma dessas minhas análises tem alguma obrigação de estar certa. Porque você vai perceber que quando a gente faz perspectiva de futuro, a não ser que você tenha uma dessa aqui, ó. A não ser que você tenha uma dessa ou um desse, né? Você não vai fazer nada com essa informação, porque você não está querendo prever o futuro, né? O bom investidor de longo prazo não é aquele que quer prever, quantos pontos vai a Bovespa. Não, eu tenho que conseguir olhar para o mercado, isso no meu ponto de vista, né? Eu tenho que conseguir olhar para o mercado e dizer, primeiro, o cenário à frente é otimista ou pessimista? No sentido de tem maior potencial de alta ou de queda? Potencial. Nada do que eu vou falar hoje é certeza e nem pretende ser, né? Outra coisa, se eu definir pelo menos a perspectiva pessimista ou otimista, agora eu vou perceber, é muito ou pouco? Então primeiro eu acho um nome, otimista, pessimista. Depois eu vou colocar um advérbio de intensidade, muito ou pouco. E terceiro e mais importante, persistente ou transitório. Ou seja, o que quer que seja que está se delineando, né? O que quer que seja que está se delineando, acaba rápido, potencialmente rápido, ou é algo persistente, que vai levar tempo. Porque se eu conseguir dizer se é, vamos dar só um exemplo, pouco, otimista, transitório. Quer dizer que o mercado pode ser que suba um pouco, mas vai durar pouco, capaz dele virar rápido. Tudo isso é ideia. Quando eu tenho esse tipo de norte no meu caminho, eu vou conseguir determinar, bom, as posições que eu tenho agora ou que eu não tenho, eu vou manter, vou abrir novas, vou fechar, porque a partir disso eu consigo tomar melhores decisões sem ter que assumir grandes responsabilidades, de querer adivinhar. Ou então eu vou falar que a Bovespa vai de 90 a 130. Ou ela vai cair 15%, ou ela vai subir 25%. Puta merda, né, bicho? E tem gente que ganha dinheiro. Olha, tem gente que ganha salário de 5 dígitos, de 6 dígitos pra falar isso, viu? Olha que musiquinha legal. Né? Então vamos lá. Eu vou começar com isso, então. E para variar, eu vou usar o Bloomberg, né? O Bloomberg, né? Porque eu tenho que usar ele. Que é muito fácil, na verdade, né? Que eu tenho. As informações nem são exclusivas dele, mas ele congrega tudo no mesmo lugar e fica fácil. Depois que a gente faz isso, né? Faz um ano que eu tenho acesso a ele, eu vou falar que é um brinquedinho bom, viu? Bom, vamos começar, né? A gente começa a análise já em 1º de janeiro. Então eu tô pulando o que vai acontecer daqui para dezembro, daqui para o final do mês, tá? Bom, vamos fazer uma conceituação do que está acontecendo agora, né? A gente tem um cenário inflacionário global, né? Em todos os lugares nós temos uma inflação alta,
a Alemanha com 14%, os Estados Unidos com mais de 7%, o Brasil, segundo o IPCA, perto de 10%, o IGPM ultrapassa 30%, né? Ainda que esteja caindo transitoriamente agora. Mercado como um todo estranho. O mercado americano caiu pra caramba, maior queda em pelo menos uns 3, 4 meses aí, né? O mercado brasileiro caiu pra caceta, de 130 mil lambeu 100 mil pontos, né? Mercado na Europa com grande estagnação também não consegue subir. E perspectivas chinesas, por enquanto, né? Estranhas. A gente teve esse ano, para quem não lembra, né, o episódio lá do carvão, que a China ia acabar a energia dela. Ela saiu das compras de commodities de forma geral no meio do ano, até um pouco antes, das commodities agrícolas e do minério de ferro, por exemplo. A China saiu do mercado basicamente no meio do ano, né? Então a gente vem de um mercado muito lento, para tirar lento e inflacionário, né? Essa é a perspectiva atual. Quando a gente vai olhar para frente, vamos lá, agora eu quero que vocês interajam comigo, porque eu quero ensinar vocês a conseguir pelo menos analisar uma perspectiva confiável, tá? Vamos lá. Quando eu vou olhar para uma perspectiva de futuro próximo, né? 12 meses à frente, o que é considerado futuro próximo isso? Quando eu vou começar uma análise, qual o primeiro ponto que eu devo analisar? Não o primeiro ponto dado específico. Quando eu vou começar uma análise, qual que é o primeiro critério que eu tenho que começar a usar para buscar uma análise? O que vocês acham? Vocês que estão me assistindo aqui, as 350 pessoas, às 9h50 da noite. Muito obrigado a cada um de vocês, viu? O que vocês acham que eu tenho que olhar? Qual o primeiro fator que eu busco assim? Bom, eu vou começar escolhendo tal fator. Qual que é? O que vocês acham aí? Ó, o Vicente Zotti tá aí, meu aluno. Esse aí vai me dar orgulho, esse menino, viu? Não é que tá sem som, é que tá um som baixinho. Vou botar mais alto aí. Preço, não. Boa noite, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Taxa de juros ainda não. Fabião Fares chegou. Pessoal, eu começo a minha análise assim, ó. Se eu tô olhando para o futuro, eu prevejo que o futuro vai ser pautado por alguém. Ou seja, quem são os players que dominam o mercado, puxando demanda, puxando oferta, não importa. Quem são os maiores disso? Pois bem, então eu começo puxando pelos principais players que podem afetar a minha carteira, né? Ok, quem é o principal player que afeta o Brasil, pelo menos? Não só o Brasil, mas o mundo inteiro, né? Quem que é o principal player? Quem que você acha que é o principal player? Nesse momento, pelo menos, né? Globalmente falando. Que puxa toda e qualquer demanda globalmente. Por que isso importa? Porque se eu vou olhar para quem vai fazer as coisas, exatamente, colocar tudo ali, ó. China, né? Eu vou começar olhando, pois bem, para o maior de todos, pelo menos em demanda, que faz o mundo inteiro se mexer, para a China, né? Então vamos lá. Como eu comentei com vocês, tem um indicador que eu já gosto de olhar há muito tempo, pelo menos, né? Que me mostra claramente para onde a China está indo. Ou pelo menos se ela está vindo ou se ela está voltando. Qual que é mesmo aí? Quem que é meu aluno aí já sabe. Ô, desgraça, aqui tá... Inverteu aqui o negócio aqui, peraí. Vamos lá. Ó, então vamos começar aqui, pessoal. Eu tô apanhando pra caramba aqui desse estabilizador. Pronto, é que ele inverteu aqui. Ó, o impulso de crédito da China, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Isso aqui é setembro de 2020, nós tivemos o pico. O ano passado, setembro de 2020, e de lá para cá, o impulso de crédito da China só cai e finalmente sinaliza um fundo. E olha que interessante, pessoal, eu vou colocar os dados máximos aqui, tá? Ó, isso aqui é desde 2005, olha lá, tá? Veja que é muito cíclico isso aqui, né? A gente tá aqui, faz um topo, cai, faz um topo, cai, faz um topo, cai, fez um topo e caiu. Então, o primeiro grande aspecto que eu acho que a gente precisa olhar para 2020 de forma inegável é que esse nível
de desaceleração agora aqui da economia chinesa é base. Para vocês terem uma ideia, ó, logo depois da crise de 2008, 2010, 2011, né, foi a mínima que a China atinge naquele momento. Então agora, eu apanhando aqui do... Então agora, nós estamos no mesmo nível de aquecimento da China, no sentido de dinheiro circulando na economia, que nós temos historicamente desde o início dos anos 2000, que no fim das contas é quando a China se torna a China que a gente entende. Então pera, ao longo de 2020 a China vem desacelerando muito, e nesse momento a China se encontra no limite basal, no limite mínimo de aquecimento, no sentido de dinheiro circulante. Como eu gosto de lembrar, dinheiro não existe, o que existe é crédito, né? Para financiamento de imóveis, financiamento de bens de consumo de alto valor agregado, financiamento de mercado imobiliário, financiamento de indústrias, expansão e tudo mais, né? Então a China agora se encontra em mínimas, que a gente puxa historicamente é sempre mais ou menos esse mesmo nível. A gente vai guardar essas informações, porque agora eu estou criando um cenário. Quando a gente cria um cenário, e esse é um outro aspecto importante da gente conseguir analisar, quando a gente cria um cenário, nenhuma informação dá pra gente uma resposta definitiva. Porque quando eu vou criar um cenário, eu vou embasar ele numa série de informações e o que eu procuro é um consenso. Ou seja, e consenso não quer dizer unanimidade. Consenso é uma coisa, unanimidade é outra. O que isso quer dizer? Em algumas análises, a gente vai chegar nisso mais à frente, você vai ter 10 indicadores que você vai analisar, pode ser qualquer número. E às vezes vai ter 7 indicando um sentido e 3 indicando o outro. Pronto, eu tenho um consenso formado pela maior parte dos indicadores. Claro que você pode escalonar qual tem maior importância, mas é isso. Ninguém que busca uma análise busca unanimidade. Não existe unanimidade. Na verdade, são raríssimas no mercado onde tudo sinaliza para o mesmo lado. Tá bom? Então, o primeiro ponto, eu vejo agora a China num... Agora, vamos analisar o que é o impulso de crédito. O impulso de crédito quer dizer que do final do ano passado, 2020, até agora, a China enxugou a economia dela. Então, agora, tem o mínimo de dinheiro circulando dentro da economia chinesa, pelo menos desde o meio de 2018. 3 anos e meio. Nós estamos nas mínimas, quase 4 anos. Então agora a China se encontra no mercado interno chinês num momento de paradeira. E isso é confirmado pelos preços do minério de ferro, que despencaram, tanto que a Vale inclusive despencou também, pelos níveis de compra. Estava falando inclusive com o Vicente Zotti. Você que quer entender mais sobre o mercado de físico, de commodities agrícolas, siga Vicente Zotti, tá? Meu querido aluno do curso de commodities que está voando. E a gente conversa sempre também. Ele me falou, inclusive, sobre os níveis de compra da China para o ano que vem. Ou seja, a China literalmente fez uma jogada de mestre, adiantando todas as compras quando os preços estavam favoráveis, e aí ela sai do mercado, né? Minério de ferro, mesma história. Carvão mineral, que todo mundo falava que a China ia ficar no escuro, o que a China fez? Ela comprou carvão mineral em 2019 e 2020, montou estoques gigantescos e saiu das compras para conseguir conter preços. Então olha isso, a China nesse momento está no momento basal no sentido de mínimas, de dinheiro circulante dentro da China. Haja visto o que está acontecendo com a Evergrande. A Evergrande foi uma empresa de mercado imobiliário que durante a fase de expansão do crédito captou um mundo de dinheiro, um monte de gente que não quis nem saber, emprestou dinheiro, a hora que a economia puxou o freio de mão, ela quebrou. Simples assim. E isso é normal de acontecer, tá? Esse é um detalhe bem importante. Bom, China em momento basal. A gente vai em frente agora olhando sobre isso. Um detalhe importante para ser deixado claro, e essa é uma pergunta legal de ser feita, né? Tá bom, a China está no momento basal,
Mas a gente tem visto a tal da escassez dos microchips, né? Mesmo as commodities agrícolas permanecem em patamares relativamente altos, soja na faixa de $12 o bushel, cobre permanece alto, o minério de ferro, por mais que ele tenha caído em dólar, ele permanece alto. O minério de ferro não voltou para as mínimas em dólar, E a gente vai entrar numa conversa legal aqui sobre isso. Estamos chegando lá. Para as 400 pessoas ao vivo, muito obrigado mesmo, viu? Ó, tem uma hipótese que eu acho muito interessante de ser elencada nesse momento, né? Quando a China chega no mercado em 2001 para valer, né? Porque ela, na verdade, ela entra no mercado de consumo, na verdade, em 97, alguma coisa assim, mas ela entra para valer depois do chamado estouro da bolha.com, a partir de 2002, né? Qual que é um fenômeno? Meu amigo Vicente Zotti, inclusive, vai poder me ajudar nisso também, é muito legal que ele está aqui. Vicentão, você que está aqui com a gente, o que acontece com o preço das commodities em geral, né? Petróleo, minério de ferro e as agrícolas, quando a China vem ao mercado? O que acontece no sentido de faixa de preços. Se eu pego os preços da soja, por exemplo, em 95 e pego os preços da soja em 2005, o que acontece com os preços da soja, por exemplo? O que vocês acham que acontece nesse período de entrada da China nesse mercado? Essa é uma coisa bem legal de ser pensada sobre esse assunto. E eu acho que a gente teve um efeito parecido com esse agora. Marcelão, não é simplesmente sobe. Essa aqui é a brincadeira, Marcelão. Não é que simplesmente ela subiu. Ela subiu. Ok. Tem uma pergunta à frente nessa. Os preços da soja e dos outros commodities mudaram de patamar. Ou seja, esses ativos foram para um novo nível de preços e nunca mais voltaram. Isso, Brunão, isso mesmo, cara. Quando a China entra no mercado, ela muda para sempre, pelo menos até hoje, né? Ou para sempre, por enquanto, vale até hoje. Ela muda o nível de preços das commodities. Enquanto o petróleo era negociado a 20, 30 dólares antes, ele foi para a faixa de 60 dólares. Nunca mais voltou. A soja, que era como negociada a 6, 7 dólares, mudou para 10, por exemplo. Então, as commodities mudam de nível. Tem um detalhe interessante que está acontecendo agora. Nesse episódio de agora, aconteceu um fenômeno muito incomum. Muito incomum. Porque, historicamente, o que a China faz com a moeda dela, com o yuan? Se você pega o gráfico do yuan, o yuan é uma moeda altamente manipulada. O dólar também é, a gente sabe, o euro também é, a gente sabe disso. Mas os chineses não têm a menor vergonha de fazer isso, né? A menor vergonha de fazer isso. E os chineses atuam de forma a controlar a sua moeda. Só que tem um detalhe. Historicamente, o que os chineses fizeram com a moeda dele nos últimos 10 anos? Você sabe? O que foi um movimento estrutural na moeda chinesa nos últimos 10 anos? 10 anos até 2019. Passada a crise de 2008, a partir de 2019, o que a moeda chinesa fez até 2019? 10 anos. Sistematicamente, os chineses fizeram. Isso, pessoal, eles depreciaram, desvalorizaram a sua própria moeda. Intencionalmente. Por quê? Tem uma lógica nisso. Quando a China precisava crescer e fornecer para o mundo, se ela conseguisse uma moeda barata, né, ela conseguiria competir com os demais, certo? Porque o mercado interno, vou dar um exemplo, igual o Brasil faz. Por que a Vale lucra bilhões? Porque a moeda brasileira é desvalorizada e aí ela vai para o mercado externo e consegue competir, né? E eles fizeram isso durante 10 anos. 10 anos. O que é que aconteceu de 2019 para cá? O exato inverso. Vamos ver? Vamos lá. Tô aí fora do ar aqui essa porcaria. Pronto, aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal.
Ó, eu tô virando pro lado errado, ó. Isso aqui é o Yuan, tá vendo aqui, ó? CNY, Yuan, denominado em dólar, tá? Olha aqui, ó. Vou botar aqui o track. Desde o meio do ano passado, o Yuan veio de 7 dólares, desculpa, 1 dólar equivalendo a 7 Yuan. E nesse momento, tá valendo o equivalente a 6,37. Os chineses apreciaram a moeda deles em 10%. Apreciaram. Só que tem um detalhe. Nesse mesmo momento, o dólar se aprecia. Era para acontecer o exato inverso. O dólar se valoriza uns 6% e o yuan, comparado com o dólar, subiu 10%. Então, na verdade, os chineses apreciaram a moeda deles em quase 15%. Quase 15%. Totalmente artificial. Os chineses mexendo com moeda é artificial. E aí vem a brincadeira. Por que os chineses apreciariam a moeda deles? Essa é a brincadeira interessante. Por que eles escolheriam agora apreciar a moeda deles? O que mudou agora? O que muda agora em relação a 2019, por exemplo? Isso você não viu em nenhum lugar, eu garanto pra você. Eu garanto pra você que você não viu ninguém falando disso. Por que é que a China apreciaria a moeda deles intencionalmente? Exato, Raul. Exato, bicho. Aumenta o poder de compra do chinês. Ele aumenta o poder de compra do chinês. O mercado interno, portanto, fica muito favorecido. Só que o que é que ele faz com o resto do mundo? O que é que eles fazem com o resto do mundo? O que eles impõem para o resto do mundo a partir desse momento? Essa é a brincadeira. A brincadeira agora, na verdade, não tem muito a ver com a moeda. Tem a ver com a outra parte da brincadeira. Qual que é a outra parte da brincadeira? Eles estão fazendo isso para favorecer o mercado interno. Quando o yuan se aprecia, fica mais forte. Isso, Matheus, arrebentou. Aí, ó, você vai falar como... Por isso que eu adoro o meu público, porque vocês são foda. Eles exportam inflação. Os chineses estão exportando inflação. Exata porra! Se lascar, velho. Fiquei feliz agora, juro. Fiquei feliz agora. Isso! Todo mundo agora precisa comprar coisa da China. Isso! Não tem outro produtor. A ureia lá, né, o Vicente, ou muitas outras coisas mesmo, é um exemplo. Claro, eles vendem muito no mercado interno, eu sei disso. É isso. Os chineses agora viraram exportadores de inflação. E não é um exportador... Como chama? Alternativo, eu posso escolher. Não, é obrigatório. Cara, tem um indicador na Bloomberg que é foda. Olha isso aqui. O que é esse indicador aqui, pessoal? Ó, isso aqui é o índice de... Olha que legal que é isso aqui. Eu vou ler aqui para vocês aqui, ó. JP Morgan PPI Based Real Broad Effective Exchange Rate. É a taxa da moeda chinesa efetiva real, só que atrelada à taxa de inflação do atacado. O que isso significa? É o efeito que os preços da China têm sobre a moeda deles para os outros. Olha isso. Isso aqui é desde 96. Ó, veja que interessante, né? Tem um movimento de alta, um movimento de queda. Um movimento de alta, um movimento de queda. Veja que interessante. A partir de 2020, a China começa a acelerar e atinge o pico que atingiu no superciclo da China, que era um negócio completamente fora do gráfico. Ou seja, a China nesse momento é uma potente exportadora de inflação. A China agora, ela é capaz de sozinha
quase controlar a inflação global de produtos. Entendeu? A China agora, ao fortalecer autoritariamente, na verdade, a sua moeda, está impondo ao mundo uma inflação. E acabou. O tal do negócio dos microchips que pararam de ser vendidos, não é que eles pararam de ser vendidos. Primeiro, é verdade, tem um gargalo de logística, vocês sabem disso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a China vai baixar o preço dos microchips depois disso? Porque se você vê a Maersk Sealand, a maior armadora de contêineres do mundo, eles já falaram que as filas dos portos vão até março. Olha que cenário bonito que eu tô montando. Ah, rapaz, eu falo que eu preparo com carinho pra vocês, porra. Você acha que os chineses vão baixar o preço dos microchips depois disso? Ah, é? Vocês aceitaram pagar o triplo no microchip? Por causa do frete? É? Ah, é? Já era, amigo. É isso mesmo, Vicente. Já era, meu amigo. Mudou o preço do bode. Mudou o preço do bode, amigo. Já foi. Não vai baixar mais. Não vai. Acabou. Não vai. Primeiro, porque a moeda chinesa não vai se depreciar. E segundo, porque os chineses são fabricantes majoritários e não vão baixar. Acabou. Simples assim. Se acostume a pagar mais caro para os chineses fabricarem. Acabou. Aquele processo de 20, 30 anos que os chineses produziram desde o início dos anos 80, se colocando na vanguarda da produção, trouxe o mundo para um momento onde os preços foram ajustados. Eu acredito, agora é o que eu falei de novo, eu mostrando para vocês dados objetivos. Estou construindo meu cenário agora. Eu acredito que, tirando preços claramente que a China não controla, petróleo e seus derivados, e alimentos que ela compra, não existe hipótese de deflação. Hipótese. Petróleo, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, já caiu. Commodities agrícolas como um todo, alimentos, por mais que tenham pressões de insumos, eu ainda acho que os preços tendem a acomodar, pelo menos. Eu não acho que eles vão voltar para o preço de antes, mas eles vão acomodar. Mas produtos acabados, para mim, é chance tendendo a zero. Entendeu? Tendendo a zero. Simples assim. Entendeu? É isso. Tá gostando? Tá gostando? Vamos em frente? Vamos lá? Bom, eu acho muito importante. Bom, eu mostrei primeiro um grande vetor, que na minha opinião é o maior vetor do mundo, a China. Impulso de crédito nas mínimas. Nas mínimas. E não virou ainda. Ou seja, eles ainda estão no processo de enxugar dinheiro da economia, tá? Não tem nada ainda acontecendo na China. Nada. Mas agora, quando eu só moro no Brasil, Maurício, você mora no Brasil, para de falar da China, você é chato pra cacete, Maurício. Você é muito chato, velho. Pô. Tá bom. Será que dá para eu fazer um paralelo com o impulso de crédito na China e algum paralelo no Brasil? O que vocês acham? O que vocês acham? Será que dá para eu fazer? Ou não? Porque no fim das contas, né? Eu não tô na China, mas a China me impacta. Será que eu tenho como fazer um paralelo claro, pelo menos, minimamente claro, para eu poder fazer uma perspectiva no Brasil? O que vocês acham? Como é que eu poderia fazer isso? Como é que vocês acham que eu posso fazer isso? Eu posso. Eu já adianto, eu posso. Vamos ver? Eu tenho um dado interessante aqui, ó. Não existe um dado de impulso de crédito no Brasil, mas existe um dado de quanto crédito está entrando ou saindo da economia total, ano sobre ano. Vamos dar uma olhada? Ó. Aqui, ó. Brasil Credit Outstanding Total Year over Year. Ou seja, total de crédito circulante na economia ano após ano. Ou seja, 2005 aqui embaixo até 2021 aqui, ó.
Veja que interessante, o Brasil agora está numa máxima de crédito em relação a 2019, obviamente, né? Ou seja, tem muito crédito, 2020, desculpa, aqui ó, vocês vejam que aqui ó, 2017, 18, 19, 20 e 21. E se eu sobrepor o impulso de crédito da China? Opa, peraí. O que parece anota pra mim, ó, olha esse pedaço aqui, ó. O que parece? Tem uma correlação, não tem? Dá pra perceber ela, não dá? Ó pra frente aqui, ó. Olha ali. Tem uma correlação aqui, não tem? Vamos ver aqui como é que essa correlação pode funcionar, ó. Topo do crédito no Brasil, fundo do crédito na China. Topo do crédito na China, fundo do crédito no Brasil. Fundo do crédito na China, topo do crédito no Brasil. Né? Agora aqui, ó. Topo do crédito na China, fundo do crédito no Brasil. Fundo do crédito na China, crédito no Brasil subindo. E aqui, 2019 para 2020, começa o coronavírus na China. Então tem uma distorção agora aqui. Mas veja, fundo de crédito na China, topo de crédito no Brasil. Tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Eu tô achando que tem alguma correlação aí. Espera aí. Como é que é isso? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Por que isso acontece? Vocês acham que é uma coincidência de 46 episódios? Também é coincidência? Hã? O que vocês acham? Eu sei te dizer o porquê. Porque o brasileiro é diferenciado. Vamos pensar. Vamos olhar de novo aqui, ó. Vamos olhar de novo aqui, ó. Peraí. Esse estabilizador aqui inverteu as coisas agora aqui, ó. A China, aqui em 2008, no final da crise, começa a acelerar. Correto? Acelerou. Inundou o mercado de dinheiro, o mercado chinês. Quando o mercado chinês começa a acelerar, o Brasil acelera junto? Junto? O que esse gráfico mostra? Porque lembrando, o volume de crédito no mercado não é que o mercado é inundado por crédito simplesmente, tem demanda por ele, né? Tem demanda por ele. A China acelera primeiro e o Brasil só acelera depois. Porque primeiro a China acelera para conseguir produzir pro mundo, incluindo o Brasil. Então o produtor, o atacadista, vem antes. A China ela é atacadista. Ela vem antes do consumo. Então a China se prepara para a expansão antes. E o Brasil só vai acelerar depois. Então pera. O Brasil está em auge de... Olha que legal. Olha como é que nós estamos agora aqui, ó. O Brasil está em topo de crédito, a China está em mínimas de crédito. O que é que vocês acham que vai acontecer à frente? Olhando para esse gráfico, e só para esse gráfico, o que é que vocês acham que vai acontecer daqui a pouquinho com o Brasil? Nós estamos em auge de crédito agora. O que vai acontecer agora com o Brasil? Provavelmente. O Brasil deve ter uma contração de crédito agora. Uma contração de crédito, dinheiro enxugado. Como é que é enxugado o crédito do mercado? Como é que é enxugado o crédito? Qual é a ferramenta mais eficiente para enxugar crédito do mercado? Qual a ferramenta mais eficiente? Ó, vamos lá, ó. Agora aqui, ó. Qual a ferramenta mais eficiente para enxugar crédito? Não tem que ficar fazendo adivinhação, não. Juros. Juro. Isso. Para onde está indo a Selic? Para onde está indo a Selic? Para cima. Então pera. O Brasil está em momento de ascensão de juros?
Então o Brasil vai enxugar o mercado com crédito? Vai. O Brasil está em topo de inflação? Tá. O que acontece quando o dinheiro sai do mercado? O que acontece quando o mercado é enxugado de dinheiro? O que acontece com a inflação, normalmente, quando o mercado é enxugado de dinheiro? Olha o Tato aqui, meu aluno lá dos Estados Unidos. Tato, eu vi sua mensagem, estava na festa, hoje eu não ouvi, mas eu ouço, hein, ó. É isso. Então faz sentido o gráfico? A China está em mínima de crédito. A China deve começar a acelerar o ano que vem. Correto? Isso aqui é o Bloomberg Commodity Index, o índice de commodities spot, tá? Não é o índice de commodities da bolsa, é dos preços spot, tá? Olha isso aqui. Nesse último mês, houve a maior queda em um mês do Bloomberg Commodity Index em pelo menos 6 anos. Nesse último mês, terminado agora, foi a maior queda do Bloomberg Commodity. O Bloomberg Commodity Index é um índice de todas as commodities, todas, agrícolas, energéticas, minerais, metálicas, só que esse aqui não é do contrato futuro. Esse aqui é do preço spot, o preço de venda disponível, tá? Teve a maior queda em pelo menos um ano. Pelo menos 5 anos. 6 anos. Inflação tá alta. Brasil, por exemplo, já caindo. O que aconteceu com o petróleo essa semana mesmo? Você lembra o que aconteceu com o petróleo essa semana? Não? Você não viu? Você não viu? É. Então vou fazer o seguinte. Petróleo é importante. Mas ninguém consome petróleo, né? Você compra petróleo? Você estoca petróleo em casa? É? Qual que é o principal componente do petróleo derivado que impacta diretamente a inflação das famílias em geral? O principal deles, derivado. No sentido de transporte, do seu uso, que mais que você tem? Que mais que você tem? Não. Isso, Diego, gasolina. Transporte, gasolina. Rapaz do céu, meu bicho. Olha aí, ó. Isso aqui é o preço da gasolina genérico, tá? Dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Isso aqui é a commodity, tá? Tava 252, caiu para 195 em quanto tempo? Um mês? Caiu 20%. 20% em um mês. Olha aqui perdido aqui, ó. Eu perdi. 20% em um mês? É? Mas Maurício, eu tenho que olhar para frente. Então vamos olhar para frente. Tá bom. Olha aqui, ó. Isso aqui são as curvas de contango e backwardation, ou seja, o quanto o mercado, o preço do contrato futuro de gasolina à frente. A linha verde, 2 semanas atrás. A linha laranja, hoje. Há 2 semanas atrás, a previsão para agosto do ano que vem estava em 223. A previsão hoje está em 200. Aqui, ó, 200 aqui embaixo. É lindo aqui, ó, 200 aqui. Né? Ou seja, a gasolina já caiu 20% e o mercado tem uma previsão para daqui 8 meses, não é uma previsão, os contratos futuros estão fortemente pressionados para que até o final do ano que vem, até 12% abaixo do preço de agora. Então, o que isso significa? Não quer dizer que vai cair 12%. Quer dizer que o mercado permanece fortemente no viés de queda. Vetores de inflação fortemente em queda nos Estados Unidos. Rapaz, olha só. China nas mínimas. Mercados como um todo com inflação no topo. Créditos bombando nos Estados Unidos também, tá? Inflação no topo.
Já mostrei, você já sabe, a Selic no Brasil está projetada para 11%, pelo menos, né? É o que se espera, pelo menos até hoje. E nos Estados Unidos? Como é que está nos Estados Unidos? Como é que você acha que está nos Estados Unidos a questão dos juros? Para as 470 pessoas ao vivo. Como é que você acha que está nos Estados Unidos a questão dos juros? Essa é uma pergunta boa. Bom lembrar, a gente falou que um dos principais mecanismos de enxugamento de dinheiro na economia, qual que é? Juros, correto? A gente viu que no Brasil está subindo, beleza. E nos Estados Unidos? Lembrando, a taxa Selic é a taxa imediata. Então a taxa de 30 anos não me importa. O que me importa é a taxa atual, correto? Porque se eu tenho... A lógica é muito simples. Quanto mais juros eu ofertar em curto prazo, mais dinheiro vai sair dos outros mercados, porque quem está no mercado quer especular com prazos menores, e, portanto, quanto maior forem os juros de curto prazo, mais dinheiro vão para esses mercados, correto? Ótimo. Como é que está o juro de 2 anos dos Estados Unidos? 2 anos, que seria o nosso equivalente hoje quase do Tesouro Pré-Fixado 2024. Quase ele. Vamos ver? Aqui, ó. Isso aqui é o juro de 2 anos dos Estados Unidos, tá? Juros de 2 anos dos Estados Unidos desde o início do ano. No início do ano, ele estava em 0,13% ao ano. 0,13% ao ano, a taxa que ele paga ao ano. Eita porra. Chegou a 0,6, tá a 0,58. Importante lembrar, a taxa básica de juros dos Estados Unidos é até 0,25. Então, no início do ano, a taxa de 2 anos pagava basicamente a mesma coisa que a taxa básica americana, Federal Funds Rate. Ela ela mais do que quadruplicou a taxa em um ano. Na verdade, menos de um ano. Em 6 meses quase ela fez isso. Voltando para uns 2 ou 3 botecos atrás, 2 ou 3. Qual que é o indicador que eu falei para você, já tinha falado antes e que você sabe, relacionado a juros, que pode sinalizar que uma economia está entrando em retração? Economia americana, obviamente. Qual seria um indicador que poderia sinalizar, portanto, ele é relacionado a juros, que a coisa está ficando estranha? No sentido de potencial enxugamento da economia também. O que vocês acham? O que vocês acham? A curva, isso. A inversão da curva, né? A inversão da curva. Vamos dar uma olhada na curva, porque eu acho que é a curva mais importante de todas, porque é a mais improvável de virar. Porque assim, quando eu vou fazer inversão de curva de juros, eu posso fazer 30 com 10 anos, 20 com 10, 20 com 2, 10 com 2. Qual que é a curva mais improvável de virar? Número de anos. Qual a curva mais improvável de, não de virar, é que é muito raro mesmo, mas qual que seria a mais improvável de virar? O que seria, portanto, uma sinalização muito forte de que a coisa está realmente estranha. Realmente estranha. com 2. Juros de 30 anos contra juros de 2 anos. 30 anos contra 2 anos. O que isso significa? Significa. Isso aqui ficou na marca agora, hein? Ó. Se chegar ao ponto dos juros de 2 anos pagarem mais do que o juro de 30 anos, quer dizer que o mercado está no auge da zoeira. Ele tem tanto medo do juro de 2 anos, do momento de curto prazo, que ele paga mais caro no juro curto que no juro longo. Vamos dar uma olhada? Olha aqui, ó.
Essa aqui é a curva de 30 anos contra a juro de 2, ó. Em 2018, que foi quando todo mundo falou da tal da inversão da curva de juros e tudo mais, a gente chegou a quase zerar, 0,3 da diferença. No auge do Covid nos Estados Unidos, lá depois, ó, chegamos aqui a 2,3%. Olha o que caiu aqui, ó. Olha aqui. Já estamos em 1%. Isso aqui é sinal do quê? Confiança? Alegria? É sinal de férias na Disney? É sinal de Goldman Sachs rasgando dinheiro? Não. É um sinal de medo. Medo. Não quer dizer que vem crise. É um sinal das pessoas saindo de ativos de maior risco e indo em direção a ativos de menor risco. É isso. Simples assim. Né? Sem criar muita coisa, né? E por último, eu vou mostrar agora para vocês os efeitos de inflação nos Estados Unidos. Olha aqui, ó. O CPI, que é a linha branca, CPI é tipo a inflação, o IPCA brasileiro, tá? E o PPI, que seria tipo o IGPM, que é a inflação de atacado. Isso aqui é desde 1981. Olha que legal, ó. Retração, expansão. Retração, expansão. Retração, expansão. Retração, expansão. Retração, expansão. Olha aqui. Mega expansão, correto? Qual que é o próximo passo aqui? O que vocês acham que vai acontecer depois disso aqui? Você acha mesmo que a inflação vai para 40%? É? O petróleo já caiu 20%. Tem previsão de mais 10%. As commodities agrícolas que disparam, a maioria delas já retornou alguma coisa. A economia chinesa já retornou. A economia chinesa já retornou. Certo? Olha que indicador legal esse aqui, ó. Esse aqui é o indicador de World Shipping Activity Index, o índice de atividade marítima global desde 88. Ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Olha onde a gente está agora. Para onde você acha que vai o índice de navegações, de transportes marítimos daqui para frente? Pessoal, China nas mínimas. Provavelmente acelerando, mas ela é a primeira a acelerar. Todo mundo vai vir muito depois. Muito depois. Inflação nas máximas. Crédito retrocedendo. Certo? Crédito retrocedendo. Índice de commodities virando para baixo. Correto? Yuan mais fortalecido do que nunca. Eu dei todas as informações para você agora aqui, tudo que eu tenho. Inflação nas máximas globalmente, mas China nas mínimas de movimento. Juros globais subindo no Brasil, nos Estados Unidos, né? Curvas invertendo, no Brasil já inverteu. Nos Estados Unidos, as curvas mais curtas, algumas delas estão muito próximo. De novo, eu não estou falando em crise, eu estou falando em economia voltando, certo? Voltando. Enxugamento de dinheiro do mundo, enxugamento. Agora a última pergunta e mais importante, né? Mais importante, olha só que legal, ó. Esse gráfico aqui é o impulso de crédito da China contra o Brasil lá, né? Vamos fazer mais ou menos uma média aqui, ó. O fundo desse momento aqui, ó, foi outubro de 2008. Quando que a China chega no topo? Um ano depois. Esse fundo aqui foi maio de 2012. Quando que a China chega no topo? Maio de 2013. Quando que foi esse fundo aqui? Junho de 2015. Quando que a China chegou no topo? Junho de 2016? Um ano. Esse aqui, que aí tem o Covid no meio, né? Novembro de 2018. Quando que a China chega no topo? Outubro de 2020. Levou 2 anos. Mas por causa do Covid. Por causa do Covid.
A China está nas mínimas agora, em novembro. Supondo que ela vai bater e voltar, quando que a China deve atingir as máximas? Supondo que aqui é a mínima, eu não sei se aqui é a mínima, mas se eu tivesse que ser otimista, e dizer que aqui é a mínima do impulso de crédito na China, quando que se presume que a China deverá se aproximar do auge de dinheiro circulando dentro da China? Quando que você acha? Quando que você acha? Isso eu tô falando desde os últimos 20 anos. Nos últimos 20 anos foi assim. Eu não estou inventando a moda. Isso, 2023. Início de 2023. É isso. Só que tem um detalhe. O efeito no Brasil não é depois? Não vem depois? E não é no Brasil, é no mundo inteiro. Porque a China é a primeira a acelerar. A China é a primeira. Certo? Portanto, se o Brasil deve entrar em contração, se a gente, petróleo caindo, muito provavelmente a gente tem ou movimentos deflacionários, porque a inflação deve regredir, porque a China está nas... Porque esse é o ponto. Por que eu acho de verdade que o movimento é deflacionário? No mínimo, e deixando claro, eu volto para o início da conversa, eu acho que os preços mudaram de patamar. Não voltarão ao que eram antes. Mas o simples fato dos preços voltarem um pouco gera deflação. Isso não quer dizer que é uma grande deflação. Portanto, se os preços devem voltar a cair, a economia americana está enxugando dinheiro, a economia brasileira está enxugando dinheiro, a Alemanha está enxugando dinheiro, a China já enxugou no início do ano. Ela está um ano na frente. A China começa a enxugar no final do ano passado. Olhando para isso, juros brasileiros em alta, juros americanos em alta, China ainda meio morta, indicativos de mercado como um todo, tirando sazonalidade de Natal, né? Porque todo mundo olha para dados de mercado e olha, esquece que é Natal. Para as 480 pessoas ao vivo, esquece que é Natal, né? Olhando para tudo isso, e agora você vai construir comigo. Eu não vou falar mais nada. Olhando para tudo isso que a gente falou aqui ao longo ao longo dessa 1 hora que nós estamos falando aqui. A perspectiva para o primeiro semestre do ano que vem é boa. A perspectiva para o primeiro semestre do ano que vem é boa. O que você acha? O que você acha? Vamos dividir por etapas agora. Para o primeiro semestre do ano que vem. É boa? E não é no Brasil só. É boa? Não. Não dá para ser boa. Não dá para ser boa. E ó, eu vou explicar uma dinâmica para você que meu amigo Vicente Zotti vai entender melhor do que eu nisso. Supondo que a China acelere agora. Os chineses estão acordando agora, porque ela tem 12 horas à frente, 11 horas à frente, né? Mas são 10 horas da manhã do domingo. Eles decidam agora, eles vão começar a voar agora. Ligar todas as fábricas, começar a queimar carvão pra caceta agora. Eles vão começar a produzir. A produção de bens para gerar grande volume vai levar 1, 2, 3 meses para eles começarem a ganhar volume. Produziu 3 meses. Levou até o porto, botou no navio para vir para o Brasil ou para os Estados Unidos. No Brasil é 45 dias no mar, nos Estados Unidos, indo pelo Pacífico, dá de 30 a 40. 3 meses para produzir, mais ir para o porto, mais 45 dias no mar. Já chegamos a 5 meses. Chegou no porto, levou para a distribuidora foi vender mais 1 mês. Agora, se a China começasse agora, a economia no Brasil só seria afetada daqui 6 meses. Se ela começasse agora.
Se não houvesse fila nos portos, e tem, as filas dos portos vão até março, pelo menos até março. Soma então mais 3 meses, são 9. Qual a chance da economia global acelerar com força daqui até agosto do ano que vem? Daqui até agosto do ano que vem. Qual a chance real disso acontecer? E eu tô falando aceleração de verdade. Não é mais 1% no PIB. Eu tô falando assim, tipo, velho, mercado... Mas lembrando, inflação tá nas máximas. O enxugamento de dinheiro é parte da mecânica de enxugamento da inflação. Então, a economia não pode acelerar antes da inflação estar sob controle. O petróleo já veio, mas isso é uma cadeia longa. Isso vai levar 3, 4 meses para atingir a cadeia do jeito que precisa. Qual a chance da gente ter aceleração de economia daqui até agosto? Então, se eu tivesse que fazer uma análise agora, para o primeiro semestre do ano que vem, qual a chance que eu teria de estar otimista com a Bolsa para a Bolsa ou o mercado? Bolsa não, eu não vou nem entrar no detalhe da Bolsa. Qual a chance de eu ter uma perspectiva de uma economia pujante no primeiro semestre do ano que vem? Não vou, não consigo, não dá. Só que tem um detalhe, essa é a pergunta que mais importa. Eu sou o único que sabe disso? Essa brincadeira que eu fiz com vocês agora aqui, eu inventei isso? Eu inventei isso? Pensa comigo, eu inventei isso? Essa é a pergunta que mais importa. Eu não inventei isso. Eu não inventei. Por que eu tô falando isso? Tem muita gente falando, então a partir de agora a Bolsa vai para 60 mil pontos. Se eu não sou o primeiro a saber disso, se eu não sou o primeiro a saber disso, quer dizer então que eles vão começar a vender agora a Bolsa, então? Quer dizer então que eles vão começar a vender agora a Bolsa, então? É só agora, né, que eles vão vender Bolsa, né? Não venderam ainda, né? Cara, o mercado sempre vai na frente. Sempre vai na frente. Sempre vai na frente. Portanto, eu não estou dizendo e nem acredito que a Bolsa tem chance de não cair. Não é isso. Mas eu acho que isso já começou há meses atrás. Porque essa perspectiva que eu mostrei para vocês aqui numa brincadeira no meu boteco, porque eu não tive nem recursos e nem mentalidade, a cabeça toda cansada hoje, eles já andaram na frente. Então, o que eu quero que você entenda é, primeiro semestre, na minha opinião, é basicamente perdido. Se você me perguntar, primeiro semestre está perdido. Já era. Nós vamos ficar naquele chove não molha, brigando por um PIB de mais 1% num trimestre, que vai virar menos 1 no outro. Sabe aquela coisa? Te puxa de um lado e o outro puxa do outro, e a coisa não vai. Mas por razões óbvias. Se a China não acelerou ainda, qual a chance da gente, que vende soja, que vende minério de ferro, que vende petróleo, de acelerar? Que jeito? Não vai acelerar, não tem como. A China é quem puxa. Se a China não começou a acelerar, que jeito que a gente vai acelerar? Não vai. Agora eu vou à segunda pergunta. Quase arranquei o microfone. Segunda pergunta. Segundo semestre do ano que vem. Segundo semestre do ano que vem. Qual a sua perspectiva frente a tudo isso que eu estou falando agora? Segundo semestre de 2022. Qual a sua opinião sobre isso? E aqui vem a parte mais legal. Aqui vem a parte mais legal. Já estou gostando das respostas que eu estou vendo aqui. Depende, né? Eleição. Né?
Segundo semestre do ano que vem, eu estou moderadamente otimista. Moderadamente otimista. Eu acho que é meio de lado. Se me perguntar, é meio de lado querendo subir. E muita gente fala que é por causa das eleições, correto? Ah, eleição e tudo mais. Como é que você poderia mensurar hoje, o que é... Porque lembrando, né? O meu ponto de vista não é o que eu acho. Quem que eu quero saber o que acha? Para quem me importa saber o que acha? O que você acha? Para quem que importa saber de verdade o que acha? Tô falando de Brasil, óbvio, né? Eu quero saber o que os gigantes estão achando. Eu quero saber o que eles estão achando. Porque se eu conseguir entender minimamente bem o que é que eles estão achando, eu consigo ter uma perspectiva minimamente otimista. Ou minimamente confiável. Como é que eu poderia fazer isso? Como é que você acha que eu poderia fazer isso? Hã? Como é que você acha que eu poderia fazer isso? Eu sei como. Eu sei, assim, eu sei numa força, bicho. Entendeu? Força do Jiraiya, assim, tipo... Juros. Eu consigo olhar para juros. Exatamente isso. Eu consigo olhar para juros. Entendeu? Sabe como é que eu consigo olhar para juros? Se eu conseguir saber, por exemplo, em outras eleições, o que é que eles fizeram em outras eleições, você concorda comigo que eu conseguiria ter um parâmetro para isso? Porque eu tenho a noção hoje do quanto o juro está hoje, né? Por exemplo, se eu sei o que os caras estão fazendo hoje, será que se eu conseguisse olhar para trás, nas eleições passadas, por exemplo, como é que estavam os juros, por exemplo, em 2001, por exemplo? Será que isso me dá alguma referência boa ou não? O que você acha? Você acha que dá uma referência boa ou não? Lembra, eu não tenho que adivinhar o que o mercado vai pensar. Eu tenho que conseguir saber o que é que ele já pensou. Eu tenho que olhar para trás e falar, o que será que ele pensou lá na eleição do Lula, por exemplo? E quero deixar claro, meus alunos já sabem disso, eu não falo de política. E eu não estou falando de política, tá? Eu quero que você consiga me ouvir com um ar de inteligência, né? Não me importa saber o que o mercado achou, deixou de achar, né? Eu quero saber o que o mercado olhou naquela época, por exemplo. Então vamos lá. Quando foi a última eleição? Por exemplo, a eleição da Dilma. Quando que a Dilma entra no governo, por exemplo? Final do governo Lula. Quando é que a Dilma entra no governo? Vocês lembram? Que ano que foi? Você lembra? Amigo. Agora vem a parte boa da conversa. 2010? Correto? Foi 2010 que ela entra? Ela se elege em 2010? Meu amigo. Isso aí. Ela se elege em 2010. Vamos dar uma olhada no negócio aqui, ó. Como é que estava o CDI dia 4 de dezembro de 2009? Um ano antes. Outubro de 2010. Olha os juros, o que estavam pressionados. Isso aqui é número de basis points, tá? Pressionadíssimos. Eu vou adiantar para vocês, para não ficar mostrando um por um também, né? Porque depois cansa isso aqui. Esse ano é a primeira vez em 25 anos, primeira vez em 25 anos que os juros estão decrescentes. Eu vou mostrar para vocês. Ó, isso aqui, ó, é o CDI, a previsão do CDI
da Selic para o ano que vem. Olha aqui, ó. Agosto, setembro e outubro de 22. Juros caindo. Caindo. Então, pera. Se o mercado tivesse medo do que vai acontecer nas eleições, se o mercado tivesse medo do que vai, medo, apreensão do que vai acontecer nas eleições, a Selic estaria com previsão de queda estrutural para as eleições? Queda. Sério? Você acredita nisso? Queda. É a primeira vez em 25 anos, porque os anos anteriores, na verdade, eles não eram nem confiáveis, né? Porque eles eram era outra realidade, era outro Brasil, na verdade. Então, é a primeira vez em 25 anos que o mercado não tem nenhum medo das eleições. Nenhum medo. Zero. 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 Qual o efeito das eleições que você acha que vai ter de fato? Qual que você acha que vai ser? Nenhum, pessoal. Então, olha que legal. Olha você aprendendo comigo. Você viu hoje um monte de dados comigo, tá? Que você não ouviu em lugar nenhum por aí. De graça aqui no Boteco do Mal. De graça, tá? E você fica aí mendigando. Vamos lá, faz aí, ó. Vamos lá, faz aí, ó. Quero ver você fazer aí, ó. Tira o print. Tira o print. Isso! O mercado tá feio. Perspectiva pro primeiro semestre, desculpa, cara, não vai acelerar. Não vai. Só não vai. Só não vai. Segundo semestre, vem as eleições, o mercado deve dar uma parada, normal, todo ano de eleição é isso. China, se bobear, vai acelerar a partir de agora, vai puxar o Brasil em 23. Meio de 23, provavelmente, para valer. De novo, não estou falando de PIB de 1%, eu estou buscando PIB de 4%, de 5%. Portanto, a minha perspectiva para 2022 é horrível. Será um ano muito ruim frente aos dados que eu estou olhando agora e frente ao histórico que esses mesmos dados deram sobre as perspectivas do que de fato aconteceu. Eu vou ficar chutando o valor de Ibovespa? Eu vou ficar chutando para quanto vai a inflação? Eu vou ficar chutando qual vai ser o presidente? Não, eu não preciso. O que eu sei é, neste momento, eu permaneço conservador com os meus investimentos. Acabou. Levou 1h20, mas eu expliquei para você. E eu espero, de coração, que esse encadeamento de... Você não entendeu um pedaço? Assiste de novo. Vai ficar salvo aqui até domingo. Mas o que eu espero de verdade que você consiga entender isso é que o mercado não é baseado na opinião dos que falam. É baseado nas ações dos que fazem. Os donos desse mercado. O que o analista acha, deixa de achar. Se ele vai ganhar bônus, se não vai. Não importa porcaria nenhuma. Importa o seguinte, eu olhando para isso que eu tô vendo agora, qual a chance que você acredita de que eu vou pegar todo o meu dinheiro e colocar em bolsa agora, por exemplo? Qual a chance disso acontecer agora? Não, o analista está falando que vai para 130 mil pontos. A Bovespa. Qual a chance de eu fazer isso agora? Agora. Vender tudo e comprar tudo agora. Qual a chance? Não, meu amigo. Meu dinheiro não aceita desaforo. Se nem a China, que é a primeira a acelerar, ainda não acelerou, o Brasil só vem depois. Se a China, que é a primeira a acelerar, ainda está caindo. Vou mostrar de novo aqui, ó. Faço questão de mostrar de novo, olha aqui, ó. Isso aqui é o dado. Pera aí, pessoal. Ô, porcaria. Isso aqui é o dado. Ô, porqueira. Aqui, ó. Impulso de crédito da China, aqui, ó. Ainda está caindo. Se a China, que é historicamente a primeira a acelerar, ainda está caindo, qual a chance de eu
colocar meu dinheiro suado da minha família, do meu menino, que levou 30 anos para ser ganho, 28 para ser exato. Qual a chance de eu colocar esse dinheiro agora? Nenhuma. Zero. Ah, fazer uma comprinha aqui, uma comprinha ali, beleza. Na minha opinião, antes de maio para junho, por enquanto, porque esse é o detalhe, se amanhã acontecer alguma coisa totalmente fora do radar, que não está nos dados de hoje, eu reavalio. Mas o principal que eu espero que você entenda é que você não tem obrigação alguma de casar com uma perspectiva. Eu montei uma perspectiva para você conseguir entender agora do porquê que eu acho que 22 é um ano cuidadoso. Só tem alguma chance, na minha opinião, de melhora a partir do segundo semestre de 22. Até lá, eu permaneço quieto. E na minha opinião, porque como eu gostei de falar e falei no início do nosso boteco, tudo que eu falo aqui, eu digo com base na forma com a qual eu conduzo os meus investimentos. Não é melhor do que a de ninguém, não é pior do que a de ninguém. É só a minha forma. Eu tenho respeito pelo meu dinheiro. E eu falei quem vai ser o presidente. Eu falei de partido. Eu falei de clima. Eu falei de ESG. Eu falei de vai que. Eu falei vamos dedos cruzados. Não, eu falei nada. Eu só mostrei dados, números, um em cima do outro. E em cima dele, eu montei uma perspectiva. Não tem opinião, não tem eu acho, não tem o que o Maurício pensa, não tem nada. Tem números. E com base nos números, eu permaneço cuidadoso. Daqui até a hora que os números me mostrarem que é hora de eu mudar a perspectiva. Daqui até lá, permanecerei cuidadoso. E o que eu espero para as 475 pessoas às 11 horas da noite que estão aqui me seguindo e me assistindo, que vocês conseguiram entender um mecanismo de análise que não é chute, não é bola de cristal, não é visão além do alcance e não é esse blush no rosto, entendeu? Não é. É uma forma mais simples de conduzir, entendeu? É isso, pessoal. O que eu espero de coração é que eu possa trazer para você a noção de que quem está nesse mercado há mais tempo tem muito menos a perder crendo em coisas que não está vendo. É isso que eu gosto de fazer. Eu vejo os gigantes, eu vejo para onde eles andam, é assim que eu opero no mercado, meu curso de commodities é baseado nisso, inclusive. Quer fazer ele? Vai lá na minha bio, clica no link, vai lá no site do curso. Só março do ano que vem, provavelmente, é a turma. Mas é isso. O que eu espero de coração que vocês tenham gostado e ficado comigo até às 11 horas da noite aqui, é que vocês tenham entendido que montar perspectiva não é um chute, é criar um cenário e trabalhar em cima dele. É tudo que eu posso fazer. E conteúdo igual esse, você não consegue nem pagando, e eu garanto para você que você não consegue. Então sabe como é que você me ajuda? E eu peço sua ajuda. Tira um print, coloca @Maurício Bellinello, compartilha nos seus stories, na sua timeline, onde você puder. Me ajuda, é tudo que eu peço, é de graça. Vai ficar salvo até domingo aqui para você poder assistir e é tudo que eu peço de verdade, tá bom? Ajuda a ter mais gente conseguindo sair dessa nuvem de incertezas, né? De não saber. Para começar a saber, precisa começar, né? Que tal se você ajudar mais gente a poder participar comigo? Esse é um dos últimos botecos do ano, devo fazer mais um ou dois, um provavelmente, mas talvez dois, né? E aí tiro minhas férias aqui, voltamos só no ano que vem, mas queria de coração agradecer as quase 500 pessoas que ficaram comigo até às 11 horas da noite aqui, me fazendo companhia. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem bem aqui e bem com todos os seus, tá bom? Uma ótima noite, pessoal!